Boa noite, sou o professor Elton Rosa de Souza, de língua portuguesa. E eu vejo muita gente se esforçando para todo lado, com ânsia de distorcer uma série de questões relacionadas ao que está acontecendo tanto dentro do Brasil como internacionalmente. De uma coisa eu tenho certeza para falar. Eu sei muito bem interpretar o que é um fenômeno que você está no momento. Ele vem e você vai fazendo a linkagem e a deslinkagem. E sei interpretar o que é aquela sede platônica de cerceando um de um lado e do outro, se esforçando para ver se a coisa passa em outro sentido. E vai fazendo isso, dificultando a vida de todo um povo, dificultando, tentando ver se puxa para uma corrente ou para outra, ou se muda a nossa orientação. E a coisa não se muda assim, entendeu? Por exemplo, eu percebo que meu corpo ele absorve um pouco de calometria, quem não é uma característica de qualquer um. E a partir do momento que tu vai absorvendo, ele vai se energizando como um processo de homeostasia e vai liberando um processo que vai esfriando também, vai tendo uma troca. E esses fenômenos não é qualquer um que vai ter, entendeu? Uma coisa atenuada de um feixe de luz que vem, aí eu começo a associar uma série de fatores, isso é uma coisa positiva. Mas já aqueles que de mal intencionado vão achando que por meio de controles tecnológicos e vai assim, de maneira mal intencionada, jogando fogos num canto e no outro, de maneira objetivada, é um processo que vai no sentido oposto. E aí dificulta o nosso trabalho, dificulta a vida de todo um povo. Eu não estou associado a nenhum CNPJ, entendeu? Eu sou professor, tenho um contrato temporário, e não estou assim a trabalhar no momento. Tá ativo, não estou trabalhando no momento. Então, e esses processos de algumas pessoas que estão fazendo aí, com interesse, eu não sei, alguns teológicos, para ver se muda a tua orientação teológica. E não muda. Por quê? Porque assim, eu tenho uma certa estrutura de pensar, musicalidade, interpretação, e jamais funcionaria em outro sentido, e não estou em busca de outro sentido. E tem pessoas que tá aqui infiltrado no meu celular, aí bota melancia, bota outras coisas pra fingir que é o movimento negro tá trabalhando na tua vida. E o movimento negro ele tem umas coisas lá, e ele, quando é eles fazendo, é uma coisa muito positiva. Já quando é uma pessoa que acha que a gente não tem noção do evangelho, quer se passar por ele, vai querendo trazer a amedrontação para ver se obtém ali um sentido de querer ir costurando outros efeitos, aí fica complicado, cara. Amadurecei-vos. Amadurecei-vos, leia a Bíblia, leia lá o que é a partilha que vem desde Moisés, aquele recenseamento, que vem em Davi, depois feito por Samuel, que vem em Cristo, depois feito pela partilha do pão, pela partilha dos peixes. E aí você vai entender que existe uma diacronia nesse processo. O que é a diacronia? Aquele sentido histórico que vai... Aí você vai parar de rodear de um lado para o outro. Vai deixar de ser ganancioso. Vai deixar de ser aquele cara que acha que é esperto e não é. Vai deixar de ser vaidoso. Por meio da vaidade você não chega a lugar nenhum, você não interpreta, você dificulta. Entendeu? Capacidade assim de se auto-regenerar. Muitos povos têm. Os indígenas entendem muito bem de água. Tem hora que não é nem cristão. Tem os contos das lendas indígenas. E a maneira como ele vive. E a água ele consegue limpar. Eu também, às vezes, eu vejo assim, e conseguimos, por uma série de fatores, ver que depois, até pelo meu livro que eu escrevi, e a água vai
por meio de uns processos verbal e por meio de uma série de atividades que a gente vai fazendo, sem querer objetivar ou sem querer o bloqueio. E ela vai se limpando, vai se fazendo e as estruturas da sociedade vai se fazendo. Mas quando entra num sentido assim de total desesperança, em que quer que as coisas sejam passadas à frente como qualquer custo, e vão bloqueando para ver se puxa de nós ou de outros que estão aí que têm algumas propriedades de sublimação. Aí vai dificultando a vida nossa, a vida deles e a vida de toda uma população brasileira e internacional, porque nesses movimentos está dentro de uma estrutura internacional também. E não é nem um pouco positivo, né? Porque você trabalha assim, eu sei as duas principais políticas que eu sei, solo e água. Porque se você não cuidar das duas principais políticas, solo e água, a vida fica impossível para todos, né? E como é que você vai produzir o alimento? Como que você vai produzir a água, o principal alimento, a principal bebida? E o alimento que você come. Para não intoxicar seu corpo, para não intoxicar dos animais que estão vivendo, porque a gente precisa deles. E de toda essa energia do universo. Então, é uma coisa que eu tenho na minha mente bem clara. E eu tenho a numerologia do salmista. E tem a numerologia também de São Paulo. Não é qualquer um que vai chegar e vai, assim, querer que a coisa passa. Lá na história da arca, que também era que era relacionado a Davi, eles levavam a arca. Aquele lado lá tá vencendo, vamos pegar aqui e aí vamos ver o que é. Vamos levar a arca. E aí o que acontecia? Eles começavam, agora nós estamos vencendo. E produzir um efeito que é pior. Porque ali era falta de diálogo, era falta de interação. Era falta de quê? Sensibilidade, percepção. E aí depois voltava de novo, gerando dificuldade e gerando confusão no sistema. E essa confusão está bem instalada no cenário internacional. E a preservação de certos tipos de cultura, ela é extremamente importante para que a vida se mantenha e não gere um efeito assim tão catastrófico que nem nós vimos no episódio da Covid, que é uma guerra tecnológica. E como esse processo está a continuar com esses desmandos que estão aí. E a tentativa de nos alienar não somente a mim, alienar povos indígenas lá, que alguns morreram, e alienar outros com esse sentido, não é? Então, é melhor você deixar lá a pessoa no seu canto, pedir orientação. Tirar aquele ideal vaidoso de querer, nós vamos fazer isso, bloquear de um lado, bloquear do outro, fazendo essa navegabilidade. Porque aí nós vamos pegar ele de lá e vamos jogar ele pra cá ou pra ali. Isso é ilusão, isso tem gerado um efeito cada vez pior para todos. E a falta de cooperação, de sensibilidade, a sede do poder, da fama, ela é muito ruim. Ela é uma coisa que muitas vezes está contaminando as nossas águas, contaminando o nosso solo, gerando uma série de malefícios em nossa sociedade. Nós temos aqui as eleições municipais, agora no final de semana. E também temos eleições a acontecer em outros países aí fora e outros fenômenos que estão acontecendo. E não perceber esses fatores e achar que, de maneira objetivada, que nós não sabemos,
Olha, não sou eu a pessoa que está sendo irresponsável, não. Porque eu sei o que está. Ou pelo menos tem as visões possíveis do que está acontecendo. E não é aquele interpretez, porque se fosse assim eu estaria muito ruim e muito preocupado. Aí eu não estaria como se fosse aquele cara da ciência que está alertando, ou aquele cara do evangelho que está ali calmo, dividindo os pães e admoestando, ou aquele cara do Velho Testamento que está lá, e está admoestando também e partilhando. Outros que estão aí não, eles estão fazendo o quê? Tentativa de conchavo, bloqueio. E quem está fazendo tentativa de conchavo, bloqueio, ele está a jogar do outro lado, que não é o lado da vida, que não é o lado das soluções, que não é o lado para que as civilizações se harmonizam, ou tentam amenizar pelo menos esses efeitos que estamos a viver. E assim eu te pergunto, de que lado você vai continuar a jogar? E até quando vai a sua sede de querer bloquear? Com ânsia de te puxar outros para lá ou para cá, sem respeitar os limites devidos. Então, assim, eu particularmente eu tô falando, olha, vote em candidatos, agora falando da eleição, que nós estamos aqui no Brasil, principalmente aqueles caras menos interpretes, pseudos interpretes, e mais imediatos, mais xenófobos. Evite. Por quê? Porque quando ele costura esse sistema, eles vão impondo, vão criando toda uma erosão dentro do sistema social do Brasil e internacionalmente. E vai impedindo que se construa uma sociedade que se viva da melhor forma. Isso gera doença, gera conflito, gera cada vez mais um ambiente nocivo. Nós temos aí o partido mais velho do Brasil, PCB. Tinha o escritor Graciliano Ramos, que era escritor e escrevia muito bem sobre os fenômenos. Que é um homem de 27 de outubro. O presidente Lula também é 27 de outubro, né? Ambos signos de Escorpião. E Graciliano é um homem fértil, escreveu um homem Vidas Secas. E não é só a luz do evangelho ou a luz da coisa, porque uma coisa ela não está contra a outra. Ali ele escreveu, é um homem que pensa, um homem que realmente tem elaboração naquilo que está falando, que entende de fenomenologia. E uma série de outros escritores, tem aí Ariano Suassuna também, muito bom na parte teatral, que era do direito, e veio para a parte teatral, não é? Ele escreveu diversos livros, que também tem um perfil de quem tem um entendimento do que está se fazendo. Ele não vai se construir a partir de só um viés financeiro, como outros aí estão a querer fazer. Então, assim, eu tenho essa característica também do romance e um pouco teatral. Se eu for fazer, eu consigo. E além do cântico, da leitura, da poesia, da escrita e de outros fatores da liturgia. Mas cada vez mais eu vejo que alguns estão com ânsia, poder, dinheiro, fama, e não relevam um freio, um limite para ser estabelecido nesse sistema. Veja alguns exemplos desses escritores que eu falei. E isso vai se tornar mais perceptível do que está acontecendo.
E também vejo algumas pessoas assim céleres que ainda tem um pouco da orientação no lugar, né? Pessoas que ainda trazem uma série de benefícios, tem assim um certo estilo, uma certa estética naquilo que fala, naquilo que canta, sem querer assim enriquecimento a qualquer custo, ou querer fama ou vaidade a qualquer custo. Então, boa noite, essa é a mensagem.